Olá a todos, daremos início agora ao curso sobre o livro Um Retrato do Artista quando Jovem, de James Joyce, que basicamente foi objeto de pesquisa durante a minha pós-graduação em Estudos Linguísticos e Literários. Este curso será dividido em 4 módulos e todos esses módulos estarão disponíveis no YouTube e também no site dequarentena.com. Neste primeiro módulo, nós falaremos sobre o conceito de mimesis e o reflexo da própria vida de James Joyce na personagem de Steve Dedalus. Então vejam só, gente, nas primeiras fundamentações teóricas sobre o que seria chamada posterior de ciência da literatura ou teoria literária, o filósofo Aristóteles abordaria em seu trabalho sobre a poética a cosmologia da arte dentro do campo estético, usando o termo mimese para circunscrever o trabalho do poeta ao reproduzir as imagens do mundo real através da linguagem artística. Sendo assim, mimese implicaria na catarse, que diz respeito à descarga emocional nervosa e enérgica que alivia ou purifica tensões, como a consequência da tensão provocada pelos elementos do texto. Essa reconstrução da vida refletida através da arte é uma das bases fundamentais para se compreender o mundo literário de James Joyce. Segundo o seu biógrafo Richard Ellman, a vida de um artista, mais especificadamente a de Joyce, difere das vidas de outras pessoas porque seus acontecimentos tornam-se fontes artísticas mesmo quando exigem sua atenção presente. Embora James Joyce tenha ganhado a fama de hermético, sua popularidade é vital até os dias de hoje, sendo fonte de inúmeras pesquisas tanto no campo dos estudos linguísticos e literários, como também da própria psicanálise. Lacan, por exemplo, produziu um relevante estudo sobre a obra do escritor, apresentada durante a conferência de abertura do 5º Simpósio Internacional James Joyce em 16 de junho de 1976 em Paris. Entre as observações, feitas pelo psicanalista, destacam-se a convergência entre a prática da letra e o saber fazer com a língua, definida aí pelo conjunto de equívocos que lhe são possíveis, assim como as relações do sujeito com a escrita. Nas palavras do protagonista do romance Um Retrato do Artista quando Jovem, basicamente o artista é como Deus da criação, que permanece dentro ou atrás ou além ou acima de sua obra, invisível, refinado a ponto de deixar de existir, indiferente a aparar as unhas. Tal diálogo se comunica diretamente com o de Roland Barthes no ensaio intitulado A Morte do Autor, que disserta sobre a aniquilação da figura do artista diante de sua própria criação, fazendo com que texto e leitor tornem-se um elemento uno ou uma espécie de elo protagonista. Com isso, a leitura interpretativa da obra não depende mais de um objeto causal pré-estabelecido de quem a produziu, porém da própria experiência subjetiva do leitor, que reconstrói a narrativa através de sua subjetividade. Então vejam só, sendo assim, este mesmo leitor passa a se tornar autor do texto que próprio decodifica. Para Barthes, um texto é feito de escritas múltiplas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, paródia e contestação. Mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne e esse lugar não é o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor. Dessa maneira, a unidade de um texto não está em sua origem, porém naquilo que se destina. Tal destino já não pode ser essencialmente pessoal. Sendo assim, o leitor é um homem sem história, nas palavras de Barthes, sem biografia, sem psicologia. É apenas esse alguém que tem reunidos num tempo, num mesmo campo, todos os traços que constituem o escrito. Mas vejam só, é válido ressaltar também que, apesar do tom de impessoalidade que James Joyce enfatiza no respectivo discurso de seu alter ego literário, poucos escritores se basearam tanto quanto ele em suas próprias experiências de vida, desde os grandes eventos
e traumas profundos que o marcaram, até em pequenos incidentes e indiciocracias, né? E lembranças íntimas. É fato de que quase todas as suas personagens são recriações de parentes ou conhecidos seus. Por isso que analisar Joyce, no caso a obra joyciana, não se limita apenas a percutar os laboriosos caminhos percorridos pelo escritor através de suas experiências com a linguagem, mas também no registro memorialístico de sua infância, juventude e maturidade, com todos os seus dramas pessoais, assim como fizera Marcel Proust nos 7 volumes que cadenciam o monumental Em Busca do Tempo Perdido.